CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira. Bom dia, Patrick, bom dia, Luiz, toda a equipe. Bom dia você, ouvinte e que nos acompanha pelo YouTube. Manuel, na semana passada nós fizemos aqui diariamente uma análise, aliás, várias análises das propostas dos candidatos à Prefeitura de Manaus, dos 5 mais bem ranqueados na pesquisa Quest, que saiu no mês passado, no final de agosto. E aí, salvo me engano, foi na sexta-feira, um dos ouvintes aqui da CBN, o Ronaldo André, fez um questionamento, nós não pudemos responder no dia, mas deixamos para responder hoje. Ele diz o seguinte: Paiva, você elaborou o único plano de mobilidade do centro de Manaus, centro da cidade de Manaus, no ano de 2000. E ao passar destes anos, só piorou. Inclusive, voltaram a colocar os paralelepípedos. Inclusive, Portugal já está abolindo os paralelepípedos, considerando um problema de mobilidade. Pergunto, como resolver isso sem que se dê atenção a um planejamento desta mobilidade urbana para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida? E o Conselho Municipal de Transporte, qual a importância de voltar a funcionar como ferramenta de controle social? Olha, primeiro agradecer ao Ronaldo por estar na audiência da CBN, acompanhando e monitorando isso que é interesse da população da cidade. Né? E o Ronaldo está falando de 24 anos atrás, né, Patrick? Passaram-se quase, e na realidade foi um projeto que eu tive a honra de participar, o projeto Manaus Sem Barreiras, era denominado Projeto Manaus Sem Barreiras, começou exatamente no segundo semestre de 1999 e foi até o ano 2000. O objetivo desse projeto de Manaus Sem Barreiras era um projeto de vanguarda para a época, era início do milênio, né? Onde, na realidade, se fazia, o objetivo era o que é que nós temos que transpor? As barreiras arquitetônicas, pular sobre os obstáculos do preconceito, principalmente para as pessoas com deficiência. Né? Era um assunto que era em voga no final do século passado, e já se passaram 24 anos, e agora exatamente foi feita uma oportunidade de se fazer um projeto piloto de nivelamento das calçadas no centro histórico de Manaus. O Centro Histórico de Manaus foi exatamente que era a uniformização das calçadas. Por quê? As últimas calçadas que tinham sido feitas no centro foi exatamente no período do Eduardo Ribeiro, no processo de urbanização da área central. Existiam locais onde essas calçadas não tinham manutenção, outros locais da cidade que não tinham calçadas, como a amostra de toda a cidade, Manaus é assim. E, efetivamente, essas calçadas que existiam, elas tinham obstáculos. Elas tinham poste, ela tinha uma banca de revista, ela tinha uma placa de sinalização, ela era ocupada por trabalhadores de rua, era ocupado por uma maneira inadequada a entrada e saída de veículos. Ou seja, e o centro histórico era representativamente muito especial, porque no centro de Manaus, o centro de Manaus, há 24 anos atrás, mais de 800 mil pessoas circulavam por lá, todas as linhas de transporte coletivos passavam por lá, na íntegra, quase 100% das linhas. O centro era a grande efervescência que se tinha em termos de atividade, em termos de centralidade para a cidade nas atividades, tanto comerciais, entrada e saída, de abastecimento, comércio, lazer, religião, enfim. O centro histórico de Manaus sempre foi muito atrativo para as pessoas. Né? E esse projeto foi ousado, exatamente porque disse, olha, nós vamos fazer aqui, nós fizemos, Patrick, 25 quilômetros de nivelamento de calçadas no centro, que equivale a 30 mil metros quadrados. Né? Foi um projeto também que teve um índice muito importante. Fazer calçada é a obra mais barata. A prefeitura fez. A prefeitura contou com a parceria de comerciantes, contou com a parceria de moradores, contou com a parceria de órgãos. Foi a primeira vez, Patrick, que nós fizemos, por exemplo,
uma rampa para se entrar na igreja de Aparecida. Essa era uma dúvida que eu ia lhe perguntar, inclusive, sobre essa parceria, porque Sim. como é que você faz o nivelamento de calçadas? Porque tem calçadas que são de prédios públicos, de casas, moradias e tudo mais. A prefeitura tem que entrar em contato com essa turma toda e ter algum tipo de autorização? Como é que funciona Que na isso? realidade tinham muitos comerciantes que bancaram o projeto. Porque o projeto era assim, era a MTU que fazia isso, a MTU ela planejou, ela orçou o projeto, ela bancou o projeto e disse, olha, é o seguinte, eu vou entrar em frente à sua drogaria, eu vou fazer o nivelamento da calçada conforme tem que ser feito. Ela não foi burocrata, ela disse o seguinte, eu vou mostrar para você como é que se faz o baião, como é que se dança o baião. Eu vou fazer. Eu vou fazer, não é? E comerciantes, eles aderiram, acharam fantástico. E eu te dou um exemplo. Nós começamos a fazer acessibilidade ao Teatro Amazonas, acessibilidade ao Palácio Rio Negro, acessibilidade à Igreja de São Sebastião, acessibilidade à Matriz. E a primeira igreja em Manaus que teve uma rampa de acesso foi exatamente a Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Tanto é que hoje, a rampa que antes era de 1,20 m, os padres redentoristas ampliaram para toda a área. Hoje, quem vai na igreja de Aparecida vê que essa rampa ela pega toda a sua extensão de entrada e saída dos fiéis pelo portão principal da igreja. Ou seja, foi um marco efetivamente fantástico que se teve de exemplo e de iniciativa. Por isso que eu lhe digo, é muito fácil. E como eu lhe dizia, foi o projeto mais barato que a prefeitura já implantou. A calçada é barata. A calçada basta boa vontade. Patrick, em termos de valores, hoje o metro quadrado nós gastamos em torno de um pouco mais de R$400 mil. Já fazendo a conversão para hoje, né? Isso, nesses 25 quilômetros. Tá? Nós gastamos, que foi um custo de 13, quase R$14 o metro quadrado. Ou seja, a gente vê obras hoje que o metro quadrado da calçada está chegando a R$100. Então, a prefeitura fazendo em convênio com todo mundo, com a participação de todo mundo. Ou seja, esse foi um exemplo de que, na realidade... E quando ele toca nisso, a gente vê, pô, parou aí, parou. Depois disso, Patrick, nunca mais a prefeitura comandou um projeto de nivelamento, conservação, melhoria, não se ampliou esse projeto, porque esse projeto era um projeto piloto, que era dizer o seguinte, é possível fazer em Manaus projetos como esse que beneficiem ao idoso, à pessoa de baixa mobilidade, ao deficiente físico, ao deficiente visual, ao andante normal, às pessoas que caminham pela cidade, é possível fazer, sim. E aí, Patrick, não foi só nivelamento de calçada. Nós plantamos árvores, nós ajustamos a sinalização vertical, ajustamos as lixeiras, afastamos as bancas que tinham de revista, atividades comerciais que tinham no centro, no meio da calçada, foram ajustados. Foi um projeto belíssimo, com a participação de todo mundo. É o exemplo que é possível fazer. Isso é possível fazer. Basta que a prefeitura ela tenha essa vontade de mobilizar não só um órgão, mas todos os órgãos, porque mexe com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Mercados e Feiras, com as secretarias que trata dos trabalhadores autônomos de rua, né? Ou seja, mexe com todo mundo. Com o IMMU, mexe com trânsito, mexe com pedestre, mexe com toda a estrutura da prefeitura. Ou seja, é uma ação municipal em conjunto com o poder público, com a iniciativa privada. E aí, Patrick, quando ele reclama da Eduardo Ribeiro. Depois disso, Eduardo Ribeiro trocaram o pavimento da Eduardo Ribeiro. Então, hoje todo mundo reclama, sabe, Patrick? Hoje reclama desde o andante, do cadeirante, das senhoras que vão lá caminhar ou vão fazer compra no final de semana, o motorista de táxi, o motorista do aplicativo, o motorista do carro comum, o motociclista, o condutor de veículo comum reclama que Eduardo Ribeiro, hoje, ela é um lugar ruim para se andar e circular. E aí entra aqui, como o Ronaldo André fala, sobre os paralelepípedos. Os paralelepípedos, ou seja, aí ele pede que solução faria. Patrick, eu lhe diria mais o seguinte, acho que
nós temos que pensar primeiramente nas pessoas. Aí eu me coloco no lugar do André. O André é um cadeirante militante. Né? O André é uma pessoa que, depois de um acidente de trânsito, ele se tornou paraplégico e anda hoje numa cadeira de roda há mais de 30 anos, mas é um militante da área. Né? E o André sabe, já foi atleta, o André já jogou basquete, o André já foi um cara que foi brigar para quebrar calçada, já foi brigar para fazer rampa. Ele é um militante da área e hoje ele comanda uma associação que faz reabilitação na cidade de pessoas com deficiência. Né? Então, quando o André coloca isso, ele está se colocando naquele militante que, como é que eu faço para atravessar uma rua, né, Eduardo Ribeiro com a Saldanha Marinho? Uhum. Eu diria, era necessário que na faixa de pedestre fosse nivelado. Pelo menos na faixa. Claro, né? Exatamente para acesso às pessoas. Mas você defende, por exemplo, trocar toda aquela pavimentação? Não, que eu acho que não, eu acho que não. É porque o automóvel, é bom que o automóvel seja essa irregularidade. Eu coloco o automóvel como segundo, terceiro plano, viu, Patrick? Eu sou muito claro. Eu vejo que as pessoas merecem ser melhor tratadas. As pessoas não estão podendo atravessar. As mulheres reclamam muito quando não podem andar por lá. Não é? O taxista reclama porque existe uma irregularidade. Pelo menos na Eduardo Ribeiro ninguém vai fazer pega. Pelo menos na Eduardo Ribeiro ninguém vai passar de 40 km por hora, porque não permite, não tem essa regularidade. Então, a solução é melhorar, nivelar, sinalizar e adequar essa travessia de pedestre, porque tem pelo menos umas 8 travessias de pedestre ao longo do Eduardo Ribeiro. Seria fazer como aquelas, como faixa de pedestre e lombada ao mesmo tempo, mais ou menos? Isso, assim, tem uma subidinha, elevada, né, exatamente, calçada. Exatamente, ela toda nivelada, ou seja, é importante isso. Tá? Uma terceira pergunta que ele coloca, que nós estávamos falando sobre, você fez uma pergunta sobre a necessidade de se ajustar os corredores do BRT, né, dos ônibus, né, os corredores exclusivos. E o André coloca sobre, não esqueçam das plataformas de acessibilidade. E aí ele, mais uma vez, se coloca como o militante. Né? Como é que, hoje, no transporte público, que todo mundo está lá com símbolo, aquele símbolo internacional de acesso, aquela cadeirinha azul, né? Dizer que todo ônibus é acessível. É uma enganação, aquilo é fantasia. Né? Porque o deficiente não tem autonomia hoje para pegar o ônibus do sistema de transporte. Ele precisa de alguém. Ele precisa sempre de alguém. Quando a gente fala usar o ônibus, é usar o ônibus com autonomia. Ou seja, primeiro, ele atravessar a rua com segurança, ele andar nas calçadas laterais com segurança, com raio de giro, com a inclinação da rampa adequada, não uma rampa que seja só para passar o carrinho de supermercado, né? Para que ele possa subir lá naquele canteiro central com segurança e com rampa adequada. Hoje as rampas são muito inclinadas? São muito inclinadas, elas são superiores a 10%. Ele não consegue, Patrick. O André faz isso porque ele faz teste para mim. O André, ele quando faz uma passarela que se diz que é para o deficiente andar autonomamente, sem o elevador, mas aquela de forma circular, ele vai lá testar, porque ele não anda de cadeira de roda mecanizada, é no muque mesmo, muque, né? Ou seja, é aquela pessoa que sente na pele e sente essa necessidade. Então, quando ele fala com muita razão. E quando eu sempre defendo o seguinte, sabe, Patrick, que a acessibilidade, ela não é só para o deficiente. A acessibilidade é para todo mundo, ela é inclusiva, ela é geral. Porque se é boa para o deficiente, é boa para o idoso, é boa para o estudante, para a mulher grávida, para qualquer pessoa andante, qualquer pessoa. Efetivamente, nós estamos ficando com uma idade média da população um pouco mais elevada. Então, nós já temos muitos idosos com baixa mobilidade circulando na rua, ou tentando circular na rua. Né? Ou seja, esses índices, você veja, ultimamente tem um símbolo, foi atropelado um idoso ali na Constantino Neri, esse é o exemplo, onde ele atravessou de um lado para uma plataforma central. Ele foi morto por um motociclista que vinha a superior a 80 km por hora. Tanto é que matou o idoso na hora e o cara foi internado no pronto-socorro. Né? Ou seja, a velocidade que ele tinha, a estupidez que tinha, 6h30 da manhã. O cara na faixa de pedestre, aberto para o pedestre, e o cara dentro da faixa de ônibus, da faixa exclusiva de ônibus, o cara veio e atropelou o pedestre. Ou seja, essa segurança que se deve ter
é a tal acessibilidade inclusiva e segura, é que o André coloca isso de uma maneira muito clara e uma reivindicação muito clara. É isso. Então, as respostas de Manuel Paiva para o Ronaldo André, que faz vários questionamentos interessantes, né, sobre essa segurança da mobilidade, a acessibilidade e tudo mais. Agora, Manuel, são 9h19, a gente tem pouquinho tempo, mas queria que você trouxesse rapidamente, se possível, essa pesquisa do portal Mobilize Brasil, né, fez uma pesquisa sobre as calçadas públicas de 6 das principais avenidas do país, e Manaus surgiu entre as piores. A capital do Amazonas ficou com a pior média de 3,6. Feio pra gente, né? Mais uma vez, né, Patrick, você veja que um projeto desse de 24 anos nunca houve avanço. Né? Essa pesquisa foi feita muito depois da década do ano 2000, né? Foi agora recente. Né? E coloca nós, e eles pesquisaram, olha só, né? A Maripiranga, a Djalma Batista, né? A Eduardo Ribeiro, né? A Manaus Moderna. A gente está falando de locais grandes, com muita movimentação. A gente não está nem falando do bairro ali que a gente mora, né? Isso. Você veja, e nós obtivemos o pior local. Significa que nessas áreas que nós fizemos, a prefeitura fez um investimento no ano 2000, depois disso não se fez nada, não se melhorou, não se atualizou, não se corrigiu as falhas que ocorrem normalmente no crescimento da cidade que é desordenado, houve um esvaziamento do centro, efetivamente o centro se esvaziou nesses últimos 25 anos, né, as atividades todas, e você veja, piorou a situação de caminhabilidade das pessoas na área central. Esse é um dado que diz o seguinte: calçada é uma boa política urbana para que os nossos candidatos possam investir a partir de 1º de janeiro para melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a segurança, melhorar o bem-estar da cidade, melhorar aquilo que nós chamamos de conviver bem numa cidade que é nossa. Uma cidade para as pessoas, não para o automóvel, não para os sistemas, não para os sistemas que possam atrapalhar a vida do caminhante, daquela pessoa que mora na periferia, que caminha pelo centro, que caminha pelos bairros. Esse é o exemplo de dizer, vale a pena investir nas pessoas e a maneira que elas andam na cidade de Manaus. Manuel Paiva, te agradeço a participação de hoje, um abraço para você. E até a próxima semana. Um abraço, bom fim de semana, um forte abraço a todo mundo.